Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver. Recurso da oração. A oração é uma palavra que vem do latim, oratione, quer dizer súplica, reza, rogar, uma rogativa. E a oração é um meio dinâmico de conversar com Deus. Por que dinâmico? Porque ela movimenta, ela estimula as potencialidades da alma para atingirmos as finalidades a que estamos nos propondo. E essas finalidades poderão ser para glorificar a Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, para agradecer pelas graças recebidas e também para pedir-lhe ajuda diante de alguma dificuldade, diante de algum obstáculo que estejamos passando ou estejamos enfrentando em nossa vida. Então, a oração é esse ato sublime. Como disse a reflexão que a Lone leu, de elevarmos o pensamento ao alto, de elevarmos o pensamento aos benfeitores espirituais, que em nome de Deus vêm nos socorrer, que escutam as nossas preces e que nos inspiram a liberar os sentimentos mais puros que possamos dispor. E essa é a verdadeira oração. Esse momento em que nós paramos, em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus. E as preces que fazemos a Deus, quem as escuta são os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, que são encarregados de executar as vontades de Deus. Aquelas preces que nós fazemos aos espíritos, aos bons espíritos, também são reportadas a Deus. Aquelas preces que fazemos, aqueles seres que nós muitas vezes conhecemos como santos, ou outros seres de nossa confiança, também são reportadas a Deus, porque toda a ação da prece está subordinada à vontade de Deus. Ele que é o juiz supremo em todas as coisas, e é o único apto a torná-las eficazes. Nós, com certeza, cada um de nós, já conhece os benefícios da prece. Mas mesmo assim, às vezes, duvidamos. Muitas pessoas se questionam, mas será que Deus ouve mesmo as nossas preces? Por que é que às vezes nós fazemos pedidos e não somos atendidos? Deus sempre ouve as nossas preces e atende conforme o nosso merecimento. E aí é uma questão fundamental. E principalmente de acordo com o que for melhor para o nosso crescimento moral. E às vezes nós não temos esse entendimento. Por isso que nós achamos que nossas preces não são ouvidas. E por que nós temos que ter merecimento? Porque nós temos muitas limitações. Nós temos limitações de ordem interior e limitações exteriores também. As nossas limitações interiores, ou seja, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, são decorrentes de excessos, talvez de crimes, de vícios, enfim, de faltas que cometemos ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas existências. E muitas também ainda nesta existência. Nesta atual existência ainda nós cometemos bastante bobagens. Ainda nós guardamos ódio, ainda nós guardamos ciúmes, ainda nós guardamos inveja.
ainda nós guardamos rancor, mágoas, e tudo isso, né, são limitações que nós temos, que nos impedem de sermos felizes, que nos impedem de sermos mais saudáveis, fisicamente e espiritualmente. E as nossas limitações exteriores, elas são o nosso demorado estado de acomodação. Nós demoramos para compreender, para abandonar a acomodação e termos um programa de oração em nossa vida. Nós ficamos nos distraindo com as coisas exteriores, com as coisas supérfluas e deixamos de lado esse recolhimento que a oração requer. Esse ato de pensar, de tirar um tempo na nossa vida para nos dedicarmos à nossa autoespiritualização. Então, a oração, ela não vai dispensar a reparação de todos esses nossos equívocos. Mas ela vai nos proporcionar o quê? Ela vai nos proporcionar aquele apoio moral. Ela vai nos proporcionar a força moral, a resignação, a paciência para suportarmos essas situações dolorosas com coragem, com fé, com resignação. Porque muitas vezes, se não é a oração nos trazer esse alento, nós nos desesperamos. Nós achamos que não tem jeito, que a vida está muito difícil. E quando nós recorremos à oração, ela nos dá esse conforto. E isso cada um de nós com certeza já experimentou. Num momento difícil, numa indecisão, quando a gente faz uma prece, a gente nota que a gente se acalma e que as coisas se resolvem. Mas talvez a forma de nós orarmos, talvez muitas vezes nós nos demoramos em fazer uma prece longa, ou fazer uma prece nesta ou naquela condição, ficamos esperando o momento em que eu possa ficar numa posição confortável para fazer uma prece. E não é necessário nada disso. Nós podemos fazer uma oração em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer atividade, outra que possamos estar fazendo. Mesmo assim, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar a Ele, aos benfeitores, que nos assistam. Nós demoramos a compreender que com as leis divinas não há barganha. Eu oro a Deus e Deus me livra deste ou daquele mal. Não é assim que acontece, não é assim que procede, né? Muitas vezes o homem quer ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Está lá no Evangelho, no capítulo 27, item 7. Né? Aqui já fala em esforço. Então nós temos, não é só orar, mas é fazer um esforço. E Jesus nos confirmou isso. Jesus nos disse que o auxílio viria. Ele sempre virá, mas nós temos que fazer por merecer. Como que nós vamos fazer por merecer? Quando Jesus nos disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Ajudar a si mesmo. Ajudar com ações que possam compensar aquele mal que nós fizemos.
mesmo que não tenhamos lembrado? Ou para compensar o bem que eu deixei de fazer? Nós sempre temos o que nos ajudar. Porque nós, se estamos aqui ainda, é porque nós não chegamos, não atingimos o nosso objetivo. Não atingimos o objetivo que é a perfeição. Então, se nós estamos encarnados, é porque ainda nós temos débitos, porque nós temos ainda muitas coisas para construir para a nossa felicidade. Jesus também disse: buscai e achareis. Buscar o quê? O bem legítimo. Os bens para a alma. E estes bens, tem um bem que nós temos que fazer um esforço muito grande para buscá-lo. Não só os tesouros da terra que nós precisamos para viver, sim, mas nós precisamos os tesouros da alma, os bens legítimos, como o perdão, o auto-perdão. O perdão deverá ser o nosso plano de manutenção espiritual. Não é para um dia, não é para alguns meses, é por toda a nossa existência. Nós perdoarmos para sermos perdoados. Nós nos auto-perdoarmos. O perdão nos ajuda a permanecer em paz, em contato com o amor. Quando perdoamos e nos auto-perdoamos, nós recuperamos o poder de viver, de florescer, superando os incidentes que nos ofendeu. Muitas vezes nós demoramos para perdoar porque nós não compreendemos a extensão do perdão. O perdão não significa deixar as pessoas, como nós usamos numa linguagem simples, não é deixar as pessoas pisarem em nós. Mas o perdão diz respeito à caridade, no melhor sentido da palavra. Caridade para lembrarmos que a pessoa que nos ofende, que nos ofendeu, ela não estava no seu melhor momento. Quando nós lembramos que a pessoa que nos ofende, ela não é os seus erros. Ela não é o erro que ela cometeu. Mas ela é um ser humano, igual a nós, com as mesmas necessidades nossas, com as mesmas dificuldades nossas. E quando nós compreendemos isso, então nós perdoamos com mais facilidade e com certeza nós livramos muitos males, muitas dores, e nós vamos ver que a nossa saúde física e espiritual melhora quando nós temos esse comportamento. Nós não precisamos perdoar o comportamento que nos feriu, mas perdoar a pessoa, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, conforme nos recomendou Jesus. Mas também a certeza de que o auxílio sempre virá para nós. Jesus nos disse: batei e se vos abrirá. Bater a porta da edificação espiritual. Da edificação espiritual. Não só andarmos distraídos, como muitas vezes a gente anda, só envolvido com os bens materiais. Quantos equívocos! Quantas vezes perdemos a oportunidade porque nós não temos tempo, porque nós estamos tão envolvidos com os nossos desejos materiais, com as nossas distrações, que nós esquecemos de nós mesmos.
Esquecemos que somos um espírito imortal e que estamos aqui para construir, para edificar o reino de Deus dentro de nós. Então nós precisamos de ações. Não basta só orar. Precisamos de sair da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa. Por isso diz que a oração é um recurso dinâmico de entrar em contato com Deus. E para isso é necessário colocar em ação as forças da inteligência. Por isso que Deus nos deu a inteligência. Para nós agirmos, para nós colocarmos em ação as forças da inteligência e buscar sair das situações difíceis. É o princípio da lei do trabalho. Jesus não nos prometeu que se ficássemos dia e noite orando, os nossos problemas sumiriam. Não. Ele nos falou que temos responsabilidades, que temos que nos desacomodar. Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmos e não aqueles que esperam a tudo sem qualquer ação ou merecimento. Novamente fala na ação para termos o merecimento. Ação é trabalho. Ação é ir em busca de alguma coisa que nos edifique, que possamos ocupar o nosso tempo para compensar talvez o tempo perdido, para compensar o que deixamos de fazer. Tem um exemplo. Se eu estou, por exemplo, com depressão, não basta eu só orar. Eu tenho que me esforçar para sair desse quadro doloroso. Eu tenho que buscar os recursos da medicina e, aliado a esses recursos, procurar os recursos alternativos. Como na casa espírita nós temos a água fluidificada, o passe, o evangelho no lar. Mas para isso nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que tomar uma atitude. Porque se nós ficarmos encolhidinha no nosso canto, cada vez nós vamos ficar mais depressivos. E para isso nós precisamos nos esforçar. É esse esforço que nós temos que fazer. De levantar, de olhar o dia, de agradecer a Deus, de perceber as belezas, as facilidades que nós temos para sairmos das situações difíceis. E Jesus nos disse isso há 2000 anos e hoje nós estamos agindo ainda da mesma forma. Ainda não temos esse entendimento que nós temos que nos ajudar, que nós temos que buscar, que nós temos que bater as portas da edificação. Nós temos que passar pela porta estreita. Mas nós temos como sair, passar, não ficar estagnados. Nós temos que sair dessa situação. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. É preferível a prece dita com o coração, com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toca a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Questão 658 do Livro dos Espíritos. A questão 658 a 666 fala sobre a prece, que vale a pena chegar em casa e procurar essas questões para maior esclarecimento. Isso significa dizer que não toca a Deus só as palavras vazias, sem a nossa transformação moral.
sem deixarmos de lado o orgulho, o egoísmo, a prepotência, é como nós colocar um remédio numa ferida, só passar por cima, né? Sem mexermos, sem fazer com que esse remédio penetre dentro da ferida. Nós vamos só colocar uma casca, uma tampa por cima. Nós temos que examinar as nossas atitudes, examinar, né, como é que estamos vivendo. Então, para podermos agirmos de uma forma diferente, e isso é uma forma de orar a Deus. Existem muitas formas de orar. O trabalho no bem é uma forma de oração. O envolvimento com o nosso próximo, com a nossa família, sem desânimo, mas com o objetivo de ajudar um ser humano, é uma forma de oração. Quando nós olhamos para dentro de nós com humildade e percebemos que temos equívocos, percebemos que temos vícios morais ainda enraizados em nós, mas esse olhar com humildade, isso é uma forma de oração também. Não para nos diminuirmos, acharmos que não temos jeito, mas para podermos fazer brotar esse sentimento melhor dentro de nós. Aí nós seremos encorajados a buscar uma forma de trabalho no bem, uma forma de percebermos que as outras pessoas também precisam de nós e que nós temos potencialidade para servir, para fazer alguma coisa. Uma pesquisa realizada pela revista americana Time e pelo um outro órgão lá, eles demonstraram que cerca de 80% dos americanos acreditam que a fé espiritual ou as orações são capazes de ajudar as pessoas a recuperar-se de doenças e de ferimentos. E diz que se todos os homens se achassem convencidos da força que em si trazem, seriam capazes de modificar a sua vida para muito mais saúde, para ter muito mais saúde física e espiritual e emocional. Não há mais dúvidas que a oração é um recurso maravilhoso, que todos nós temos ao nosso dispor. Ela tem um efeito positivo na nossa saúde, que a prática diária da oração é uma verdadeira fonte de revigoramento das nossas energias mentais e das nossas forças físicas, para podermos então aceitar os desafios e as vontades de Deus. Na Universidade de Brasília, não lembro em que ano, porque eu não anotei aqui, uma turma de 52 alunos foram divididos em 2 grupos. 26 de um grupo, né, receberam preces. Foi convocado um grupo lá, né, de pessoas que faziam orações e com o nome, de posse do nome desses estudantes, né, faziam orações todos os dias para esse grupo. E o outro grupo de 26 não recebeu oração. Então, ao final de 3 anos, foram feitos exames e verificou-se que os que não receberam orações não tiveram qualquer alteração em suas células de defesa. Enquanto que o grupo que recebeu orações ficou com um sistema imunológico mais resistente. Esse foi notável, né? Esse grupo não teve problema de gripes, não teve problema de saúde, não tiveram problemas de saúde. Né? Então, a oração, ela tem a ação profilática. Ela neutraliza as más influências. Também tem ação imunológica, auxilia a produção de anticorpos que defendem nosso organismo das doenças. Ela tem também a ação antisséptica. Os raios mentais
emitidos têm ação bactericida, é saneadora. Pensamentos elevados criam barreiras vibratórias que impedem a influência de agentes nocivos. E tem ação terapêutica também. Pela prece, criam-se condições de mais receptividade às forças criadoras. Está no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo. E, com certeza também, quantos de nós já experimentou esta ação benéfica da prece? Quando nós estamos envolvidos em ações do bem, né? Quando nós estamos de coração, presentes, de alma e coração, como a gente diz, nós notamos que nós não adoecemos quase. Nós notamos que aquela enxaqueca vai embora, que aquele desânimo também. É só nós prestarmos atenção. É só nós termos esse cuidado. Quando nós nos entregamos a uma atividade, sem pensar assim, mas eu vou fazer essa atividade porque eu vou me curar. Não, daí nós estamos querendo barganhar com Deus. Não é assim. É quando a gente se entrega ao trabalho sem esperar nada. E a gente começa a observar que as coisas começam a acontecer. Quando a gente vê, tu tinha uma dor, aquela dor desapareceu. Isso nós podemos comprovar. E nós sabemos também que quando a gente chega num lugar onde se tem o hábito da oração, nós notamos a energia do local. Com certeza, cada um de nós que chega aqui pode perceber isso. Né? Por quê? Porque todas essas ações, a espiritualidade está aqui a trabalhar, a dispensar os fluidos necessários que cada um de nós precisa. Né? E quando nós estamos juntos orando, isso aqui é uma casa de oração, é uma casa de refazimento das nossas forças morais. Com certeza, nós experimentamos. Porque muitas são as pessoas que dizem assim, é tão bom, entrar lá tu já melhora. E é realidade, não é uma ilusão, é uma realidade. Por quê? Porque nós estamos imbuídos desse auto-melhoramento nosso e a espiritualidade está aqui para nos ajudar. Está aqui revigorando as nossas forças. Né? Ela sabe o que cada um de nós precisa. Mas nós temos que manter depois estas intenções de nos melhorarmos, de nos esforçarmos para sair das situações difíceis pelo nosso esforço. Nessa revista, que é lá da Mansão do Caminho, Presença Espírita, tem um texto do Carlos Bernardo que diz o seguinte: pensamento é força, a única força, a grande causa. Se toda a humanidade orasse, formar-se-ia sobre o planeta um manto magnético inimaginável em suas propriedades positivas. Haveria mais saúde, mais paz geral. Se já em pequenos locais, onde se costuma seguidamente orar, se sente a energia espiritual das coisas, que seria da Terra se ela fosse um maravilhoso templo de oração constante? Nós podemos fazer isso. Tem a noite aqui, todas as noites, né? A gente pode entrar nessa faixa vibratória da oração às 11 horas da noite. Né? Todos os dias da semana tem um grupo, né? Aqui da casa que colocou o seu nome, que faz preces neste horário. E nós podemos colaborar, nós podemos entrar nessa sintonia vibratória e fazer a nossa prece, aonde nós estejamos na nossa casa. Né? Mas que a gente, naquele instante, você desliga a televisão, que você saia da sintonia, né?
que você está e eleve o teu pensamento a Deus. Nós não precisamos nem levantar do lugar em que nós estamos. Nós podemos fazer ali mesmo a nossa prece. E olha que oportunidade. Que oportunidade que nós temos. O indivíduo que ora fortalece-se mentalmente. E tendo vigor mental, tem vigor físico. Física e espiritualmente, o homem é o que pensa. O que ora, pois, consegue a realização em si do sonhado binômio integral, paz e saúde. Todo o equilíbrio celular é comandado pelo pensamento. Em nós, portanto, está a chave da felicidade. Então, que nós possamos fazer, né, da nossa vida, da nossa existência, dos nossos dias, né, fazer uma verdadeira vivência de oração. Que nós possamos aproveitar o que nós temos conhecido, o que nós estamos sabendo através da literatura espírita, que é riquíssima, que nos traz esse conforto, que nos explica que nós não precisamos orar muito, mas que nós temos que saber orar. E que nós temos esse compromisso de mudar o nosso comportamento, de mudar os nossos pensamentos para melhor, nós seremos atendidos nas nossas orações. Não tenhamos dúvida, porque somos filhos de Deus. E Deus só quer o nosso bem. Que nós possamos fazer a nossa parte. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos amparar.